A paz do Senhor a todos. Eu quero trazer aqui uma rápida palavra de Deus ao nosso coração, que está em Mateus capítulo 26 e também está em João capítulo 12. Antes que eu comece a falar, eu quero que você memorize este tema. Boas atitudes, usando a forma errada. Memorizou? Boas atitudes, usando a forma errada. Em Mateus capítulo 26, versículo 14, 15 e 16, nós vemos um daqueles que Cristo escolheu para ser discípulo e, consequentemente, apóstolo. Aquele que levaria a palavra de Cristo depois que ele fosse levado para o céu novamente. Neste relato bíblico, nós vamos ver que ele chega para os príncipes dos sacerdotes e faz uma oferta. E pergunta o que é que eles dariam para que ele pudesse entregar Cristo nas mãos deles. Lhe ofereceram logo 30 moedas de prata para que ele pudesse entregar a Cristo. E o texto vai finalizar dizendo que ele agora procurava uma situação para entregar a Jesus. E em João capítulo 12, nós vamos ver que Maria chega para derramar um bálsamo cheiroso, um bálsamo precioso, de muito valor, sobre Cristo, em adoração, em gratidão. E o texto vai dizer que Judas, olhando aquilo, ele repreende aquela ação dizendo: este perfume não poderia ser vendido e o dinheiro ser recargado para dar aos pobres? Nós observamos que Judas, ele era muito tendencioso a boas atitudes, mas de maneira errada. Ele era tendencioso a boas atitudes de maneira errada. O primeiro texto em Mateus, capítulo 6, fazendo uma rápida exposição, capítulo 26, versículo 14, 15 e 16, fazendo uma rápida exposição, nós devemos levar em consideração que Cristo, o Filho de Deus, ele veio porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelo pecado da humanidade. Ou seja, Cristo, ele veio de fato para morrer na cruz do Calvário, como ele morreu e ressuscitou. E se a gente for levar para uma emoção humana, nós vamos achar meio correto. O que Judas fez foi certo. Cristo não tinha que morrer? O que Judas fez foi certo. Judas só deu uma adiantada na situação para que Cristo viesse morrer de fato. Mas em observação a esta boa intenção de Judas, porque qual era a boa intenção de Judas? É que Jerusalém fosse liberta da opressão dos romanos, porque havia grupos que foram estabelecidos para fazer revolta, para criar revoltas, e vários deles foram destruídos, foram dizimados, principalmente os seus líderes. Mas quando Cristo vem, a situação era diferente, porque todos os demais grupos que se levantaram para tentar libertar Jerusalém da opressão romana, fracassaram, porque vieram na força humana. E quando Cristo veio, foi diferente, porque Cristo não veio para libertar o povo de Jerusalém fisicamente do poder romano. Na verdade, Cristo veio para libertar a alma do homem, cuja coisa que Judas não entendeu. E por conta deste não entendimento de Judas, ele resolve agora ter uma boa ação para entregar a Jesus, para criar-se uma possível revolta, para que Cristo se levantasse e pudesse tomar o poder dos romanos, aonde Judas falhou, porque não era essa e não foi essa a intenção de Cristo. No segundo caso, nós vemos também, se a gente levar para a emoção humana, nós vamos ver que o que Judas falou a princípio parecia certo, porque Maria poderia ter pegado um óleo menos precioso, poderia ter pegado ramos, flores, qualquer outra coisa, ter chegado, dado para Jesus, em gratidão, em adoração, em louvor, mas ela pegou um óleo precioso, né? E nós entendemos que, olhando nesse sentido, parecia ser certo a aplicação que Judas fez. Só que Jesus conhecia o coração de Judas. E conhecendo o coração de Judas, Jesus viu
que Judas não queria dar dinheiro para pobre. Ele queria sim pegar o perfume, vender o perfume para reter parte do dinheiro ou ficar com o dinheiro para si. Eu quero chamar a sua atenção porque nós estamos vivendo em um tempo de boas intenções, mas sendo usada de forma errada. Eu quero te contar aqui um testemunho verídico que aconteceu para que você tenha uma grande compreensão disso que eu estou falando aqui. Observe, havia um irmão que tinha uma esposa que estava falecendo, estava acamada, estava paralisada na cama, e outra irmã se aproxima deste irmão na intenção de cuidar desta irmã, da esposa do irmão que estava falecendo. Só que nesse aproximar, esta irmã que se aproxima queria casar com o irmão, com a esposa ainda em vida, usando o argumento, usando a boa intenção, que é, eu caso com você, ela já está morrendo mesmo, a gente casa e cuida dela até que a morte a leve. Não parecia ser uma justa coisa? Ela se compadeceu, ela se colocou a estar cuidando daquela mulher até que ela morresse, só que ela não levou em consideração aquilo que está escrito sobre o casamento dado por Deus, que só a morte os separe. A mulher do irmão não havia morrido. Se ela quisesse de fato cuidar da irmã, seria uma boa coisa se aproximar para cuidar da irmã até que a irmã falecesse. Só que ela queria casar com o marido da irmã, a irmã ainda em vida. Isso nos traz uma clara compreensão que tem boas atitudes que são usadas de uma forma errada. E é nisso que nós devemos ter o discernimento. O mundo está está cheio das boas atitudes sendo usadas de formas erradas. E se nós, como Igreja de Cristo, como templos do Espírito Santo, não tivermos o cuidado devido em discernimento, nós seremos apanhados por estas coisas. Então vamos guardar o nosso coração, vamos estar vigilante em sentido a estas coisas, para que não viemos ser apanhados de surpresa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.